Você já trabalhou ou trabalha em algum lugar que você olhou em volta e pensou, cara, eu preciso abandonar esse emprego quanto antes? Bem-vindo a Reclamações, esse programa para você que está cansado no mercado de trabalho. Se inscreve aqui no canal, ative o sininho e bora pro vídeo. Bom, eu vou citar aqui 3 lugares que eu trabalhei que me fizeram observar a situação e tomar a decisão de sair, e também o que eu aprendi nesses lugares. Um desses lugares foi no início ali da minha maturidade profissional, foi um sindicato. Eu fui indicado por um amigo comediante que trabalhava lá também, e no início era muito bom, assim, porque eu tinha uma visão de sindicatos que eu via na internet e de comentários de outras empresas, que o sindicato não trabalha, que eles não fazem nada, o que não é tão verdade, porque no sindicato, pelo menos que eu trabalhei, tinha algumas pessoas que trabalhavam afinco ali, faziam suas funções e se dedicavam durante todo aquele período de trabalho. Porém, realmente tinha muita gente encostada, cara. Muita gente que parecia um serviço público, só que privado, entende? Então, eu percebi que se eu quisesse, eu poderia ficar encostado lá por muito tempo. E o que aconteceu, né? Era um ano político, né? Um ano de eleição. E começou a ter algumas reuniões meio estranhas. Eles começaram a reunir, né? Os coordenadores começaram a reunir as pessoas que trabalhavam lá. Eram muitas pessoas. Reuniam numa sala e direcionava mais ou menos para quem você tinha que votar. Então, a primeira coisa que eu aprendi, no meio de um lugar, né? Se você trabalha num lugar que as pessoas começam a te pressionar para você pensar como elas, já não é tão elevado assim para você se configurar aquele local. E a grande situação que me fez sair de lá foi que eu fiz uma denúncia, porque eles começaram a descontar o FGTS, só que eles não depositavam. O que para mim é irônico para um sindicato, porque eles são uma empresa privada, uma cara de ONG, né, praticamente, uma empresa privada que luta pelo direito dos trabalhadores, mas não estavam lutando pelo direito dos trabalhadores que trabalhavam lá. E o que aconteceu nesse meio tempo? Eu sofri assédio moral de funcionários, né, porque eu fiz a denúncia. Funcionários que vestiam a camiseta mesmo da empresa e pareciam donos. E começaram a falar pelos corredores. E outra coisa que eu aprendi, foi que, cara, não confie em pessoas da empresa para você contar coisas particulares. Não conte sobre a sua vida pessoal, não conte sobre suas ideias profissionais, o que você quer para o futuro. Não partilhe coisas que são de cunho particular, porque aquele momento do café, que é para você partilhar uma coisa, não vai ficar só ali, cara. Não vai. Então, o que eu faço sempre que eu chego no trabalho? Primeiro, eu vejo quais são as funções que eu tenho que exercer, o que eu preciso aprender também para me adequar, porque você tem algumas ideias, né? Você sabe, né? Pela sua bagagem profissional, você sabe algumas coisas que tem que fazer, mas cada trabalho é de um jeito, né? Tem os seus costumes. E eu vejo as pessoas, se eu posso partilhar a minha vida, se eu posso ser de fato amigo, se essa pessoa que eu vou me aproximar, ela não tem um pensamento muito assim dentro da caixa, né? Não é aquilo para sempre, ela não quer estar ali para sempre. Então eu vejo todas essas coisas. Então o que eu aprendi nessa empresa foi, cara, não trai os seus valores para permanecer numa empresa. O segundo trabalho, o local que eu trabalhei foi no mercado, que vendia coisas perto do vencimento para sair mais barato. Não é ilegal isso, tá? Tem outras empresas que fazem isso para não perder o produto. E eu trabalhava lá no setor de marketing, só que quando eu cheguei, primeiro que não tinha um computador para mim, não tinha as ferramentas para eu trabalhar, eu trabalhava no marketing, não tinha um Photoshop para mim, não tinha um editor de vídeos, não tinha um computador, eu comecei a levar o meu computador de casa
sendo CLT. Quando é PJ é até um costume você trabalhar com as suas ferramentas, mas eu era CLT. E a grande questão lá foi ver pessoas, de fato, com um pensamento muito pequeno. Que eu trabalhei no marketing, a minha coordenadora, ela sempre me olhava de cima para baixo, de verdade. Porque eu apresentava algumas coisas para ela, mesmo sem ter ferramentas, porque não me deram ferramentas. E enquanto eu explicava, ela olhava assim para mim, ó, de rabo de olho. Eu via ela fazendo isso, sempre duvidando do meu potencial, sendo que eu já tinha passado em outras empresas, sabia fazer, só não me davam ferramentas. E foi de lá que eu tirei uma piada, né, que o padeiro ameaçou outro, né, com uma faca. Eu tenho uma piada sobre isso, foi lá que eu vi. E as pessoas eram muito, sabe, trabalho, casa, casa, trabalho, e só viviam aquilo porque a empresa ia te consumindo. E o que eu aprendi lá foi, não fique num lugar que tenta diminuir quem você é. E, inclusive, quando eu fui pedir a demissão, né, fui apresentar a minha demissão, o dono da empresa estava lá. Ele era um moço, um cara evangélico, né? Lembro até numa festa lá, comemoravam assim, cantavam músicas evangélicas, fazia todo mundo cantar. E essa coordenadora, ela fez um filtro para que eu não chegasse nele e contasse, né, que eu estava pedindo demissão, porque aí mostraria que foi uma questão com ela, né, uma questão que ela não administrou, que ela não repassou e tudo mais. Então eu lembro dela contar no ouvido dele, falar no ouvido dele, e aí ela me direcionar até a saída, sem eu poder explicar o que eu podia fazer lá, o que tinha acontecido, né? E o terceiro lugar que eu trabalhei, e eu fiquei uma semana, foi no Spoleto. Cara, eu fiquei uma semana lá, eu fiquei na pia, lavando panelas quentes, né? Porque, não sei se você já foi no Spoleto, quando você vai no Spoleto, você coloca uma frigideira, né? O cara coloca uma frigideira, você vai pedindo coisas, ele vai colocando, esquenta ali na hora, põe no seu prato. Só que o que o cliente não vê é que ele tira essa frigideira, manda lá para trás e já coloca numa pia cheio de água, né? E a minha esposa sabe, e todo mundo que me conhece sabe, que eu sou um cara muito lento para lavar louça, fazer coisas manuais, porque eu faço tão bem feito que eu gasto muito tempo. Só que o que me fez sair de lá não foi nem isso, da alta demanda que eu não conseguia controlar, que eu não conseguia me habituar. Foi outra questão. Eu sou religioso, né? Todo mundo sabe que eu sou religioso. Isso aqui que eu utilizo não é uma corrente simples, né? É uma cadeia religiosa. É um símbolo externo de uma consagração interna à Nossa Senhora. E quando eu fiquei lá no primeiro dia, eles falaram que eu tinha que tirar. Eu falei, olha, eu não tenho como tirar porque é fechado, assim. Aí no segundo dia, eles falaram, ó, você tirou? Eu falei, não tirei porque eu não tenho como tirar. Aí eles falaram assim, então tá bom, vou pegar um alicate e vou tirar. Eles vieram com um alicate, pegaram assim e quebraram a cadeia, que é um símbolo religioso para mim muito importante. E eu me senti muito humilhado. Eu nunca tinha passado por uma humilhação daquelas. Eu entendo que quando você trabalha num restaurante você não pode ter anéis, não pode ter coisas para não cair na comida, mas era um ato religioso que eu de fato não podia tirar, cara. Eu me senti muito, muito triste, muito envergonhado por isso e me senti muito, muito para baixo mesmo. O que eu aprendi com isso? Cara, não oculte as suas crenças para se enquadrar num trabalho. Se tem pessoas que têm um pensamento pequeno, olhar pequeno, você tem que sair de lá o quanto antes. Tem que sair de lá o quanto antes. Não é um lugar para você. E o interessante, que aí eu já entro aí na reflexão sobre esse assunto, é que quando você olha para uma empresa, ela é uma estrutura de um prédio, um local. Então ela não é nem moral nem amoral. Ela não é nem boa e nem ruim.
e o que faz lugares são as pessoas, de fato, né? E eu não consigo entender lugares que as pessoas são tão mesquinhas, são tão apegadas, tentam puxar o seu tapete para um lugar pequeno, não é um lugar, né, gigante. Não porque um trabalho seja melhor do que o outro, né, que uma função seja maior ou melhor que outra, mas o comportamento das pessoas e o que tem no interior delas é o que pauta se o lugar é bom para trabalhar ou não. Então, baseado nas minhas experiências, o meu conselho para você é: procure conhecimento para abandonar esse emprego. Ele não é o último biscoito do pacote, não é a última Coca-Cola do deserto. Tem muitos lugares legais para você trabalhar, mas você vai precisar se desenvolver humanamente, interiormente. O gato subiu ali, eu achei que era o demônio. O demônio trabalha incansavelmente. Então, é isso. Vá atrás de cursos, vá atrás de conhecimento. Certificado na parede não importa tanto. Importava mais antigamente, nos anos 90, anos 2000, porque quase ninguém tinha um estudo de qualidade, então era necessário ter faculdade para você ter um diferencial. Hoje em dia, faculdade é só um diploma, tirando para algumas áreas específicas, né? Medicina é importante, alguns cursos assim mais científicos são importantes, né? Ser professor, é necessário você ter o diploma. Mas fora isso, cara, conhecimento é a chave do poder. Falei igual um coach agora, mas é real. Então, procure conhecimento, planeje a sua saída desse lugar e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Porque se o lugar te suga, você não tem que estar lá, você tem que procurar o que é melhor para você. E você, feito a imagem e semelhança de Deus, ser filho de Deus, Deus preparou grandes coisas. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Comenta aqui embaixo, cara, esse é um assunto muito interessante. Eu tenho certeza que você passou por um lugar que você não gostou, ou você está nesse lugar ainda, e eu vou gostar de ter essa troca com você. Até o próximo vídeo, valeu!